Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 1. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana nós iremos trabalhar com a transformação de unidade de medidas. Passar metros para centímetros, quilômetros para metros, metros quadrados para centímetros quadrados, ok? E aqui, olha, eu tenho duas escalas. A escala de metros, centímetros, decímetros e a escala de metros, centímetros, decímetros quadrados. Pessoal, como é que a gente faz essa transformação? Dá uma olhada, ó. Vamos pegar aqui primeiro. A cada casa dessa, eu vou multiplicando por 10. Por exemplo, quilômetro para hectômetro, ó. Um é vizinho do outro, eu ando uma casa, então multiplica por 10. Hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. Decâmetro para metro, multiplica por 10. Porém, se eu for do quilômetro direto para o metro, eu vou andar 1, 2, 3 casas, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então multiplica por 1000, tá bom? Se eu estiver voltando, ó, milímetro para centímetro, aí a volta nós dividimos por 10. Centímetro para decímetro, divide por 10. Decímetro para metro, divide por 10. Metro para decâmetro, divide por 10. Então a volta vai dividindo por 10 a cada casa e a ida vai multiplicando por 10. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui 1 quilômetro. Eu quero passar 1 quilômetro para metro. Então, se eu passar para metro, eu vou multiplicar por 1000. Por que 1000? 10 vezes 10 vezes 10. Então, 1 vezes 1000 é 1000 metros. Ok? Ou ainda, eu tenho aqui 96 centímetros e eu quero passar para metros. Ó, centímetros vai voltar para metro, ou seja, está voltando. A volta a gente divide. Centímetros para metros, ó, divide por 10 vezes 10, divide por 100. Ok? Dividindo por 100 vai ficar 0,96 metros. Andou com a vírgula duas casas. Estava aqui, 1, 2. Então, para ir para a direita multiplica, para voltar para a esquerda divide, tá bom? Quilômetros quadrados, metros quadrados. Observa, pessoal, que a estrutura é a mesma que nós temos aqui em cima. A diferença é que tem um quadrado. Se tem um quadrado aqui, vai ter um quadrado no 10. 10 ao quadrado é 100. Então, a cada casa, ao invés de multiplicar por 10, eu multiplico por 100, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro quadrado. Eu quero passar para metros quadrados, então é 100 vezes 100 vezes 100. Eu vou multiplicar, vou colocar assim, ó, eu vou multiplicar por 100 vezes 100 vezes 100, eu multiplico por 1 milhão. Por que 1 milhão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 10, duas casas, duas casas, duas casas, ó, 2 zeros e 2 zeros. Multiplica por 1 milhão, que é 100 vezes 100 vezes 100. Então, 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Eu estou multiplicando. E se eu tenho aqui decímetros quadrados e eu quero voltar para metros quadrados, ó, eu tenho 2 decímetros quadrados. Eu quero voltar para metros quadrados, está do lado, né? Cada casa é 100. Estou voltando, divide. Então eu vou dividir por 100. Dividindo por 100, 0,02 metros quadrados. Andei com a vírgula, duas casas, né? Ó, 1, 2. Então essa é a estratégia. Combinados? Ou eu multiplico por 10 e divido por 10, ou eu multiplico por 100 ou divido por 100. Tá bom? Aí na atividade número 1 diz o seguinte, olha. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 quilômetros quadrados. Dessa área, 50% foram reservadas para o plantio de café e o restante reservado para a criação do gado. Então tá aqui, pessoal, a área da fazenda 9,68, 50% é café e o restante, o que está sobrando? Está sobrando 50%, né? E o outro 50% é para gado. Aí está falando o seguinte na letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Pessoal, o alqueire
é uma unidade de medida também. E diz, por que está falando o alqueire mineiro? Porque em Minas o alqueire tem uma medida diferente, por exemplo, do alqueire em São Paulo, tá bom? Então, ó, o alqueire mineiro é 48.400 metros quadrados. Quantos alqueires tem a fazenda? Dá uma olhada, que aqui é metros quadrados, não é? Aqui é quilômetros quadrados. Para a gente fazer as operações, eu preciso ter a mesma unidade de medida. Ou eu passo o metro quadrado para quilômetros quadrados, ou eu passo o quilômetros quadrados para metro. Eu vou preferir passar esse, tá bom? Então eu vou pegar 9,68 quilômetros quadrados e vou passar para metros. Então, ó, quilômetros quadrados passando para metro, multiplica por 100 vezes 100 vezes 100. Na prática, basta multiplicar por 1 milhão, né? 100 vezes 100 vezes 100 é 1 milhão. Então quer dizer que eu vou andar com a vírgula 6 casas. Ao andar com a vírgula 6 casas, eu vou até colocar o resultado aqui, ó. Vai ficar 968, ó. Eu tenho duas casas, eu preciso andar 6 para a direita, né? Então eu vou colocar mais 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Dá uma olhada, a vírgula tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula viria para aqui. Eu não preciso colocar ela, porque aqui não tem mais nada. Isso aqui é o quê? Metros quadrados. Quer dizer que essa fazenda tem, ó, 9.680.000 metros quadrados. Quantos alqueires mineiros isso representa? Basta pegar o 9.680.000 e dividir por 48.400. E aí eu vou descobrir quantos alqueires mineiros. Então, ó, 9.680.000 dividido por 48.400, para eu descobrir quantos alqueires mineiros. Vamos lá, então aqui é 48.900, eu vou pegar aqui 96.800, dividido por 48.400, vai dar 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Observa que tudo deu 0, né? Tá sobrando esses dois zeros aqui, ó. O que eu faço com eles, já que ele está sobrando? Eu coloco aqui. O que é esse 200? É a quantidade de alqueires. Então, resposta. Essa fazenda tem 200 alqueires mineiros, tá bom? De 48.400 metros quadrados cada um. 200 alqueires. Na letra B, tá falando assim, ó. Quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Pessoal, vou fazer aqui, ó. Eu sei que 1 hectare, ó, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. E eu quero saber quantos hectares tem a fazenda. Então basta pegar o tamanho da fazenda em metros quadrados e dividir por 1 hectare. E aí eu vou descobrir quantos hectares. Aí você fala assim, professor, nós acabamos de fazer aqui. Aqui nós descobrimos quantos alqueires mineiros. E agora eu quero saber quantos hectares. Cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Então eu vou pegar aqui 9.680.000 e vou dividir por 10.000. Observa que nessa divisão fica muito fácil. Basta cancelar aqui, ó, 4 zeros aqui com 4 zeros aqui. Por que eu posso cancelar? Porque na verdade eu estou dividindo por 10.000, né? Então, fazendo isso aqui, o resultado vai ser o quê? 968 hectares. Ok? Essa fazenda possui 968 hectares. Na letra C, quantos hectares foram reservados para o plantio do café? Pessoal, o café é 50%, né? Eu quero saber quantos hectares foram reservados para o café. Basta pegar os hectares que a fazenda tem, 968, e dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque 50% é a metade. Então 968 dividido por 2, fazendo essa divisão, ó, 968 dividido por 2, 9 dividido por 2, 4 vezes 2, 8, sobra 1, desce o 6, 16 por 2, 8 vezes 2, 16, sobra 0, desce o 8, 8 por 2, 4.
sobra 0. Então aqui dá 484. Qual que é a pergunta? Quantos hectares foram reservados para o café? Resposta: foram reservados para o café 484 hectares. Na letra D, sabendo que para o dimensionamento do gado, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 boi. Então, ó, 1 hectare, no máximo 20 bois, ok? 1 hectare é no máximo 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Pessoal, 50% da fazenda é gado. 50% dá quanto? 484. Aí você fala, professor, mas aqui não é o café? Aqui é o café, mas a metade da fazenda é café e a metade é gado. Então vai dar 484 também. Então eu vou pegar esse 484 e vou multiplicar por 20. Porque 1 hectare é 20 bois. Então quantos bois em 484 hectares? Fazendo essa multiplicação aqui, ó. Multiplico 2, 484 vezes 2 vai dar 968. Pega o zero e coloca no resultado. Então, nessa fazenda, pode ser criada aí 9.680 bois ou gados, né? Beleza? Vamos fazer então aí a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Observe a figura ao lado, formado pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Pessoal, então a figura é essa. Eu só quero mostrar aqui que essa figura é a união de um retângulo e um semicírculo. E na hora que juntou os dois, deu essa figura ali em cima. Beleza? Aí diz o seguinte, olha. Letra A. Quais as expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Vamos lá. O perímetro do retângulo, aqui na letra A. O que é perímetro, pessoal? E quando a gente separa, fica até melhor para a gente visualizar, né? O perímetro é a soma dos lados, ó. Aqui é 2x, então aqui em cima também é 2x. Aqui é x, aqui também é x. Então basta somar aqui, já que eu quero o perímetro apenas do retângulo, eu vou somar os lados do retângulo. Então, ó, 2x mais 2x, ó. 2x mais 2x mais x mais x. Mais x mais x. Então, o perímetro desse retângulo, 2x mais 2x é 4, 5, 6x. Pronto. Esse é o perímetro do retângulo, 6x. Beleza? Aí ele fala assim, ó, quais as expressões algébricas representam o perímetro e a área? Expressão algébrica simplificada do retângulo. Ó, expressão algébrica simplificada do perímetro. Essa aqui é a simplificação, porque já somamos tudo que tinha que somar, tá bom? Aí eu quero também a expressão da área. Então vamos fazer a área aqui, ó. A área. O que é a área de um retângulo, pessoal? É comprimento vezes largura. Ou seja, é 2x vezes 2x. E a expressão simplificada, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. Pronto. Essa é a expressão simplificada, 2x ao quadrado, tá bom? Deixa eu melhorar aqui porque eu passei o vermelho por cima, tá bom? Letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, então na letra B, ó, tá falando que o perímetro do retângulo é igual a 24 metros. Encontre o valor de x. Então vamos primeiro encontrar o valor do x. Como é que eu vou encontrar o valor do x, pessoal? Está falando que o perímetro é 24. Só que o perímetro aqui não é 6x. O que eu vou fazer? No lugar desse p aqui, ó, eu coloco 6x. Então vai ficar 6x é igual a 24. Observa que eu tenho uma equação do primeiro grau. Vou resolver. Então o x é igual a 24 dividido por 6, o x é igual a 4 metros. Por que eu sei que é 4 metros? Porque o perímetro é 24 metros. Encontramos o valor do x, que é a primeira coisa que pediu. Calcule o valor do x em metros, 4 metros. E a área do retângulo em metros quadrados. Bom, e aí, pessoal, para eu encontrar a área do retângulo, ainda dentro da letra B, né? Porque o x está aqui. Como é que eu encontro a área? A área está aqui, olha. Eu vou até fazer, já que é letra B, eu vou fazer aqui do lado, ó.
a área do retângulo em metros quadrados. A área não é 2x ao quadrado, ó. A área é 2x ao quadrado. Quanto que é o x? O x não é 4? Então, a área é igual a 2 vezes 4 ao quadrado. Então, a área é igual a 2 vezes, primeiro faz a potência, hein? 4 ao quadrado é 16, então a área é 32 metros quadrados. Tá bom? Por que metros quadrados? Porque a unidade de medida é metros e a área é metros quadrados. Então, a letra B acabou. O x é 4 metros e a área do retângulo é 32 metros quadrados. Na letra C, considere o valor de x encontrado anteriormente. Então, na letra C, pediu para considerar o mesmo x. Então, vou até colocar ele aqui, ó. O x encontrado é 4 metros. Beleza? Transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então vamos lá, letra C. Se o x é 4 metros, então o perímetro do retângulo em centímetros vai ser o quê? Pessoal, eu já sei que o perímetro do retângulo é 24 metros, né? Ó, o perímetro é 24 metros. Nesse momento, eu vou passar ele para centímetros. 24, para passar para centímetros, multiplica por 100. Ele até falou aí, ó, lembre-se, 1 metro é 100 centímetros. Então, eu vou multiplicar por 100. 24 vezes 100 vai dar 2.400 centímetros. Tá bom? E a área do retângulo em centímetros quadrados. Qual foi a área que nós encontramos? A área está aqui, ó, 32 metros quadrados. 32 metros quadrados. Para eu passar para centímetros quadrados, ele falou aí, ó, lembre-se, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então eu vou multiplicar por 10.000. Fazendo essa multiplicação, 32 vezes 10.000 vai dar 32 aqui, ó, vezes 10.000. Basta pegar esses 4 zeros e colocar aqui no resultado. Vai dar 320.000 centímetros quadrados. Tranquilos? Agora nós vamos fazer então aí a letra D. Algumas informações da letra D para tomarmos cuidado. Olha, sabendo que o diâmetro do círculo é x metro. Pessoal, o que é diâmetro? Isso aqui é o diâmetro, ó. Esse é o diâmetro do círculo. O diâmetro do círculo é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo. Ou seja, é o raio mais o raio, tá bom? Então, aquele é o diâmetro, ó. Ele falou que o diâmetro é x metro. Vou colocar assim, ó. O diâmetro é x metros. E que o seu raio é a metade do diâmetro. Então, informação aqui. E que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, é o diâmetro dividido por 2. O seu perímetro, ou o seu comprimento, é 2πr. Mais uma informação, ó. O comprimento é 2πr. Pessoal, esse comprimento é o círculo todo. Aqui eu tenho a metade, né? Se eu faço isso aqui, ó, 2πr é esse comprimento todo, tá bom? É a informação que ele está dando aí. E sua área é πr ao quadrado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Considere o valor de x encontrado anteriormente. Qual foi o x que nós encontramos? 4. Então, pediu para considerar o x 4 metros. E 3 como aproximação para o valor do π. Então, o π eu vou considerar igual a 3. Para calcular o raio e o comprimento do semicírculo. Então vamos lá. Eu vou calcular então o raio e o comprimento. Eu vou começar pelo raio, olha. O raio não é o diâmetro sobre 2? O que é o diâmetro? O diâmetro é x. E o x é quanto? É 4. Então o raio vai ser o quê? 4 sobre 2. 4 dividido por 2, o raio é 2 metros. Pronto. Então eu já tenho aqui o raio, que é 2 metros.
ele pediu para calcular o raio e o comprimento do semicírculo. Pessoal, tomar cuidado, ó. Esse comprimento aqui, eu falei com vocês, é o círculo todo. Nesse momento, eu não quero o círculo todo. Nesse momento, eu quero apenas o semicírculo. Eu vou até apagar aqui, olha. Vou apagar aqui. O que é o semicírculo? É isso aqui, ó. É só isso que eu vou calcular. Observa que o 2πr é o círculo todo. Eu tenho o círculo todo ali? Eu não tenho. Eu tenho a metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2πr e vou dividir por 2. Tá bom? Por quê? Porque aqui é ele todo e eu vou calcular só a metade. Só que ainda eu vou ter que somar com esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço ali é o quê? É o diâmetro. Então, o comprimento do semicírculo, ou seja, o perímetro, é a soma dos lados. Esse lado aqui é 2πr sobre 2 e esse lado aqui é o diâmetro. Eu posso cancelar o 2 com 2, o que está sobrando? πr mais o diâmetro. Então esse é o perímetro, vou colocar assim, ó, do semicírculo. Vou colocar SC para semicírculo, tá bom? E agora eu vou substituir. Então o perímetro do semicírculo, quanto que vale o π? O π vale 3. Então 3 vezes, quanto que vale o raio? O raio vale 2. Quanto que vale o diâmetro? O diâmetro é x. E o x vale quanto? 4 metros, ó, que o x é 4. Então o diâmetro é 4. Então o perímetro do semicírculo, 3 vezes 2 é 6, mais o 4. Então o perímetro do semicírculo é igual a 10 metros. Tomar muito cuidado aqui, tá bom? Por causa desse diâmetro ali. Aí o texto continua. Depois transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Então vamos lá. Eu quero o raio. Então vou pegar aqui o raio. Quanto que é o raio? O raio é 2 metros. Como é que eu passo metro para centímetros? Multiplica por 100. Então 2 vezes 100 vai dar 200 centímetros. Agora eu vou pegar o comprimento do semicírculo, ó, que é o perímetro, né? Vamos aqui, ó, perímetro do semicírculo. Eu encontrei é 10 metros. Eu quero passar para centímetros. Então vezes 100. 10 vezes 100 dá 1000 centímetros. Aí ele falou o seguinte, ó. Depois, transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Eu fiz aqui o raio e o comprimento. Agora eu preciso da área do semicírculo. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a área. Vamos calcular então, pessoal, a área do semicírculo. Ó, falou que a área do círculo é πr ao quadrado. Só que aqui não é o círculo todo, é a metade. Então a área, eu vou colocar assim, ó. A área do semicírculo vai ser πr ao quadrado dividido por 2, porque é a metade. Vamos calcular ela. A área do semicírculo vai ser o π. Quanto que vale o π? 3. Vezes o raio, que é 2, ao quadrado dividido por 2. Faz primeira potência, hein? Então 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Dividido por 2. Então, a área do semicírculo, 3 vezes 4 é 12, dividido por 2, dá 6 metros quadrados. Só que pediu a área para transformar para centímetros quadrados. Então, vamos lá. A área do semicírculo em centímetros quadrados. Ó, aqui está em metros quadrados e agora eu vou transformar para centímetros. Então, 6 metros quadrados, passando para centímetros, eu multiplico por quanto? Como é que eu passo metros quadrados para centímetros quadrados? É só lembrar lá a escalinha, ó. Aqui está metros, ó. Vou pegar a partir do metros. Metros, decímetros, centímetros. Como é que metros quadrados? Ó, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Multiplica por 100 vezes 100, ó. 100 vezes 100. Ou seja, multiplica 100 vezes 100, multiplica por 10.000. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Então eu vou multiplicar por 10.000, tá bom?
para fazer então essa transformação de metros quadrados para centímetros quadrados. 6 vezes 10.000 vai dar 60.000 centímetros quadrados. Ok? Então nós já temos o raio em metros e centímetros, o perímetro em metros e centímetros, a área do semicírculo em metros quadrados e centímetros quadrados, que deu ali os 60.000 centímetros quadrados. Agora eu quero o perímetro total da figura, ou seja, o retângulo mais o semicírculo. Então, ó, pessoal, eu vou até fazer de novo aqui, ó. Já que eu quero o perímetro total, né, ó. A figura era assim, não era, ó? Não era assim? Eu quero o perímetro total. O que é o perímetro total? É a soma dos lados. Eu já sei que esse lado aqui, o x, vale 4. Eu sei que aqui é 2x, né, que é 2 vezes 4. Aqui é 8. Aqui é 8. Eu preciso descobrir isso aqui, ó. Tá bom? Porque o perímetro é a soma dos lados. Professor, vai somar isso aqui? Não. Não vai somar essa parte de dentro, porque é só somar os lados. Isso daqui é o quê? Esse camarada aqui é só isso aqui, ó. É o π vezes o raio, ó. Porque 2πr é o comprimento todo. Dividido por 2 é só essa curva aqui. Observa que não vai somar o diâmetro, porque o diâmetro é aqui, ó. Tá bom? Então, esse perímetro da figura vai ser o quê? Ó, o perímetro, vou colocar assim, ó, perímetro total vai ser 8 mais 8, 16, mais 4, 20, mais essa curva aqui. E essa curva é o quê? Ó, é o π vezes o raio, que é a metade. Ou seja, o π é 3 vezes o raio, que é 2. Então aqui é o π vezes o raio, tá bom? Que é só essa curva aqui. Não tem o diâmetro, porque o diâmetro eu não estou somando, porque o perímetro é os lados, tá bom? Então vai ficar 6 mais 20, 26 metros. Aí pediu também em centímetros. Como é que eu faço metro para centímetros? Multiplica por 100. Multiplicando isso por 100, vai dar aqui 26 vezes 100, 2.600 centímetros. Deixa eu melhorar esses centímetros aqui, ó. 2.600 centímetros. Então tá aqui 26 metros e 2.600 centímetros. E o último item aí, área total da figura, ou seja, a área do retângulo mais a área do semicírculo. Na hora de fazer a área total, pessoal, vou continuar aqui, ó, em cima, tá bom? Na hora de fazer a área total, ó, a área total é a área do retângulo mais a área do semicírculo. E tudo isso nós já temos, né? Tudo isso nós fizemos. Qual foi a área do retângulo? Vou dividir aqui de novo, ó. A área do retângulo foi o quê? Foi 8 vezes 4 que nós encontramos, né? Que deu 32. Então a área do retângulo foi 32 metros quadrados. Qual foi a área do semicírculo? Foi 6. 6 metros quadrados. Então somando 32 mais 6, 38 metros quadrados. Aí pediu para passar para centímetros quadrados. Como é que eu passo 38 metros quadrados, ó, para centímetros quadrados? Eu vou multiplicar por quanto? Nós fizemos aqui, ó. Multiplica por 10.000, né? Que é 100 vezes 100. Multiplica por 10.000. Fazendo essa multiplicação, então, ó, basta pegar o 38, pega os 4 zeros e coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados. Ou seja, 380.000 centímetros quadrados. Combinados? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Geralmente, os campos de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura e responda as questões a seguir. Então tá aqui, olha, um campo de futebol com comprimento de 105 metros e a largura de 70 metros. Na letra A está falando assim, ó, qual é a medida do perímetro e da área do campo de futebol apresentados? Então vamos primeiro ao perímetro, pessoal. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então 105 mais 105, ó, 105 mais 105 mais 70, ó, mais do outro lado também é 70, né?
Então, ó, esse é o perímetro. Somando 105 mais 105 dá 210, 70 mais 70, 140. Então, o perímetro aqui, 210 mais 140, vai dar 350 metros. Tá bom? E aí eu já vou transformar antes de fazer a área. Porque ele pediu perímetro em quilômetros, em centímetros e milímetros. Eu encontrei em metros. Justamente porque o lado do campo é metros. Então vamos primeiro passar ele aí para quilômetros. Ó, como é que eu passo metro para quilômetro? Ó, 1, 2, 3. Ou seja, eu divido, né, que eu estou voltando, né? Divido por 10, divido por 10 e divido por 10. 10 vezes 10 vezes 10, eu vou dividir por 1000. Então, ó, basta fazer aqui, então, ó, 350 dividido por 1000. Se eu vou dividir, eu vou andar com a vírgula 3 casas, porque eu tenho 3 zeros, então aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, 0,35 quilômetros, tá bom? Passando para centímetros, ó, eu tenho metros, ó, metro, eu vou passar para centímetro, então eu vou aqui, ó, 1, 2 casas, e como eu estou descendo para a direita, vai multiplicando 10 vezes 10. Então, ó, eu vou pegar ali o 350 metros e vou multiplicar por 100. Pega esses dois zeros e coloca aqui, ó. Vai ficar 350, coloca os dois zeros, isso aqui é centímetros. Ou seja, 35.000 centímetros. E eu quero em milímetro. Pessoal, eu posso voltar aqui no metros, ó, para passar para milímetro, ou eu posso pegar esse resultado aqui também, que tá aqui, olha, centímetros. Se eu multiplicar por 10, já vai para milímetro. Então, tanto faz. Volta aqui ou pega esse resultado que nós acabamos de fazer. Eu vou voltar lá em cima. Eu quero pegar todos em metro para mostrar todas as transformações. Então, metro para milímetro, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Multiplica por 1000. Então, eu vou pegar esses 3 zeros e vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar 350.000 milímetros. Ó, metro para quilômetro divide por 1000, metro para centímetro multiplica por 100, metro para milímetro multiplica por 1000. Tá bom? Isso foi o perímetro. Nós vamos fazer a mesma coisa com a área. Então, a área. O que é a área, pessoal? A área é comprimento vezes largura. Então, é 105 vezes 70. Ok? Vamos fazer essa multiplicação. 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 0 é 0, desce o 3, 7 vezes 1 é 7. Pega esse 0 que não multiplicou e coloca no resultado. Então a área é 7.350 metros quadrados, porque aqui é metro, então a área é metro quadrado. E aí nós vamos passar para quilômetros quadrados, igual está pedindo. Como é que eu passo metros quadrados para quilômetros quadrados? Eu vou fazer do lado de cá, ó. Já que aqui já é metros, né, quadrados, como é que eu passo para quilômetros quadrados? Eu vou pegar, então, essa área, que é 7.350 metros quadrados, ó. Eu tô aqui. Eu vou voltar para aqui, só que nesse momento é quadrado, ó. Quadrado, 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 quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100, 100 e 100. Então, de metros para quilômetros quadrados, eu vou dividir 100 vezes 100 vezes 100. Vou dividir por 1 milhão. Então, divide por 100 vezes 100 vezes 100 é 1 milhão. Ó. 2, 4, 6 zeros. Ao fazer essa divisão, ó, então essa área, basta andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Observa que a vírgula está aqui, pessoal. Ó. Eu tenho 4 números aqui, eu preciso acrescentar mais zeros, né? Então, ó, 0, 0, 0, 7, 3, 5, 0. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai vir para aqui. Isso aqui é o quê? Isso é quilômetros quadrados. E ainda passando a área para centímetros quadrados. Metros quadrados a gente já calculou, né? Então agora é só centímetros. Então eu vou pegar o metros quadrados, ó, que é o 7.350, e vou passar para centímetros quadrados, ó. Multiplica por 100 e multiplica por 100. 100 vezes 100 é 10.000. Então eu vou multiplicar aqui por 10
mil. Fazendo essa multiplicação, pega esses 4 zeros e coloca aqui, ó. 7350, vou colocar os 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que número que é esse, ó? 3 com mais 3 dá 73 milhões e 500 mil centímetros quadrados. Tranquilos? Letra B. As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Sim. Por que sim? As normas da FIFA dizem que a largura é entre 45 e 90, ó, tem 70, então tá dentro. E o comprimento é entre 90 e 120, e aqui tem 105, então tá dentro, tá bom? Letra C. Sabendo que o raio da circunferência no meio do campo mede aproximadamente 9 metros, então o raio é 9 metros. Tá falando isso aqui, ó. Eu tenho essa circunferência, o raio é esse tamanho aqui, ó. Ok? É a metade do diâmetro. Então esse raio é 9 metros. Quanto mede o diâmetro do círculo? Pessoal, se o raio é 9, o diâmetro é 2 vezes 9. O diâmetro é 18 metros. Pediu em metros e em centímetros. Metro para centímetros, ó. Eu ando 1, 2 casas, só que agora eu vou multiplicar de 10 em 10, né? E não de 100 em 100. Então 10 vezes 10 multiplica por 100. Então 18 metros é uma resposta e a outra se eu multiplicar por 100. Então vai ficar aqui 1.800 centímetros é a outra resposta. Qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando o 3 como aproximação para o valor de π? Pessoal, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. 2 vezes o π, ele falou que é 3, e o raio, eu já sei que o raio é 9. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 9, 54 metros é o comprimento, ok? Eu quero isso em centímetros. Passando para centímetros, basta multiplicar por 100. Vai ficar aqui, ó, 5.400 centímetros. Aqui é metros e aqui é centímetros. Qual é a medida da área do círculo? Como é que eu calculo a área, pessoal? A área do círculo, aí eu vou fazer do lado de cá, ó. Vou apagar isso aqui. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Aí tá falando qual a medida da área do círculo, considerando o 3 como aproximação para o π. Então, ó, o π eu já sei que é 3. O raio eu já sei que é 9. Então, 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81. 3 vezes 81 dá 243. Aqui não é 9 metros, ó. Então aqui é 243 metros quadrados, porque estamos falando de área. Pediu isso em centímetros quadrados. Como é que eu passo metros quadrados para centímetros quadrados? Basta pegar o 243 e multiplicar, eu vou colocar assim, ó. Eu ando 2 casas, né? Então é 100 vezes 100, multiplica por 10 mil. Então vai ficar aqui, ó, 243, pega esses 4 zeros e coloca aqui, 1, 2, 3, 4. Isso é centímetros quadrados, tá bom? Deixa eu só melhorar esse cara aqui. Centímetros quadrados. Isso deu o quê? 2.430.000 centímetros quadrados. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta também o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.